A capacidade de processar informações, a capacidade de aprender a partir de experiências, né? A capacidade de fazer previsões com base em dados. Isso também pode ser interpretado como pensar, resolver problemas, tá? Isso pode ser interpretado, pode ser uma definição de pensar. Ontem vocês tiveram uma discussão muito rica na palestra do professor Tiago Botinho, né? Sobre definir coisas, né? Deve ter provocado muitos de vocês, então tem que começar falando o que é que significa pensar. Pensar pode significar essas duas coisas. Então, vamos falar um pouquinho, né, desse trabalho que foi feito aí nas últimas décadas sobre essa questão se as máquinas podem pensar ou não, tá? E talvez um momento chave nesse processo de entender se as máquinas podem pensar ou não, né, foi realizado por um matemático chamado Alan Turing. Quem já ouviu falar do Alan Turing? Quem já assistiu o filme Jogo da Imitação? Quem não assistiu, assista. Um filme super interessante que trata um pouco da história do Alan Turing. Alan Turing é um matemático inglês. Ele foi crucial, a equipe dele foi crucial na Segunda Guerra Mundial, porque ele trabalhou muito na decodificação do Enigma, né? Que é a máquina de encriptação usada pelos nazistas, que mandava mensagens encriptadas durante a Segunda Guerra Mundial, tá? Mas o Alan Turing também foi muito importante na teoria da computação. Então, um dos problemas que o Alan Turing trabalhou foi com essa questão de que se as máquinas podem pensar ou não, tá? Então, ele propôs um jogo chamado Jogo da Imitação, tá? Que tem por objetivo determinar se uma máquina pensa ou não, tá? Então, primeiro ponto, a gente vai estar comparando máquinas e humanos e essa comparação, ela não vai usar naturalmente aspectos físicos. Eu não vou querer que um humano corra mais que um avião, tá? E nem vou querer que, sei lá, uma máquina tenha a sensibilidade que a pele de um humano tem. Não é esse tipo de comparação que a gente vai discutir agora. São coisas que colocam humanos e máquinas mais ou menos no mesmo nível, digamos assim, tá? Então, para a gente poder discutir isso, a gente vai considerar um contexto muito particular, que é o contexto de tentar entender se uma máquina pode se passar por humano quando ela vai falar com uma pessoa, tá? Então a gente vai introduzir esse jogo chamado Jogo da Imitação, que o Alan Turing nomeou como Jogo da Imitação, tá? Que tem por objetivo testar uma inteligência artificial, tá? Então você tem 3 participantes no jogo. Você tem um interrogador, que é humano, tá? E tem 2 pessoas que estão fora dessa sala e estão se comunicando com esse interrogador humano pelo WhatsApp, tá? 2 pessoas não, 2 participantes que estão do outro lado da sala se comunicando com o interrogador que está dentro dessa sala, né? Mas essa comunicação é via WhatsApp, tá? Então um deles é um computador, está do lado de fora, e o outro é outro humano, tá? E aí eles estão separados, estão se comunicando somente por texto, tá ok? O interrogador tem por objetivo descobrir quem é a máquina e quem é o humano, tá? Esse é o objetivo do interrogador, tá? E ele pode fazer esse interrogatório para tentar descobrir quem é o humano e quem é a máquina, mandando uma série de perguntas que são respondidas pelo participante A ou pelo participante B. Ele não sabe quem é A, quem é B. Ele sabe que um é máquina e outro é humano, tá? Então, se eventualmente nessas perguntas, tá, o interrogador não conseguir diferenciar entre quem é a máquina entre o A e o B, então você diz que a máquina ela passou no teste do jogo da imitação, chamado também de teste de Turing, tá? Ela é uma inteligência artificial capaz de pensar, porque ela consegue responder perguntas do mesmo nível que um humano consegue respondê-las. Você não consegue diferenciar ela de um humano. Tá claro como é que é o jogo? Tá bem? Bom, esse jogo aí, ele apareceu em 1950, nesse artigo do lado, tá? Que é o Imitation Game. É um
é um artigo super citado na literatura de computação, e esse teste se chama teste de Turing, tá ok? Que visa diferenciar entre determinar se uma máquina ela tem propriedade de pensamento, ela pensa nesse sentido muito específico que ele está comentando agora, tá? E aí eu, aproveitando a excelente palestra do professor Tiago de ontem, eu vou pegar um gancho para falar da inteligência artificial dentro do direito, tá? Então, aqui está um artigo do The Economist, que é uma revista muito importante, internacional, fala de economia, tá? E esse artigo tem um trocadilho entre a palavra AI, Artificial Intelligence, e, né, a expressão I am, né, eu sou, tá? Aí ele coloca aí I am the law, né, eu sou a lei, no sentido que a inteligência artificial, ela pretende ser a lei, tá? Um detalhe desse artigo do The Economist é que é um artigo de 2005, ele está fazendo 20 anos, tá ok? E vejam quanto o mundo rodou em 20 anos. Quem aqui tem mais de 20 anos? Quase ninguém. Tá? Então vocês não eram nem nascidos quando esse artigo apareceu no The Economist. E apesar de ser muito natural para vocês, nessa época a internet estava começando. Tá? Estava começando, simplesmente. Tudo bem. Mas aí você já tinha a inteligência artificial, digamos assim, sendo consolidada dentro da área de direito. Tudo bem. Quando a gente fala da área de direito, é só uma área, tá? Isso poderia falar de qualquer outra área, quer dizer, quase todas as áreas do conhecimento humano da atuação humana nesse momento aqui hoje. Tá? Então vamos falar um pouquinho mais de direito a partir de um problema específico, um problema real, que é o problema da análise de execuções fiscais. Tá? O que é uma execução fiscal? A execução fiscal é um processo judicial que o governo, né, inicia para cobrar suas dívidas. Tá? Se você eventualmente não pagar um imposto que você é obrigado a pagar, acredite, você vai ser processado pelo governo, que vai buscar aquela dívida de você. Tá? Ele tem a obrigação de fazer isso e, bom, isso ocorre dentro do sistema judicial. Tá? Em Alagoas, esse tipo de processo, cobrança de impostos, eles correspondem ao maior volume de processos, tá, que correm na justiça. Algo em torno de 20% de todos os processos são cobranças de impostos. Tá? Isso quer dizer, sei lá, 100 mil processos novos por ano. Só para exemplificar, né, como é que ocorre esse processo de cobrança de impostos aqui em Maceió, tá? Então, em Maceió existe uma vara especializada em cobrar isso, digamos, é a vara de cobrança da Prefeitura de Maceió, tá? Essa vara faz cobrança de 3 impostos basicamente, IPTU, TLF e ISS, são impostos, né, relativos à cidade de Maceió. Esse imposto IPTU é um imposto que você paga quando você tem uma propriedade, um terreno, uma casa, uma propriedade, um imóvel. Todo ano você tem que pagar o IPTU, exceto sob determinadas situações, que você é isento de pagar. Quando você não paga, a prefeitura tem a obrigação de lhe processar, tá? E o processo começa sempre com um pedido, né? Um pedido de alguém, né? No caso a prefeitura, pede que o juiz intervenha para que você, eventualmente, pague o seu imposto, tá? E depois disso, o processo corre com uma série de pedidos, tá? Digamos que você tem duas partes, professor Tiago, se eu estiver falando besteira, tá? Então tem um juiz lá que fica intermediando vários pedidos que entram na vara. Tem um pedido da prefeitura que diz, olha, eu queria que você avise fulano que ele está devendo e cobre ele. Depois o fulano diz, olha, não, isso daí não é meu imóvel, não sou eu que sou o dono disso, tem um erro aí no processo. E o juiz vai intermediando esses pedidos, tá? Um grande trabalho que ocorre nessa vara hoje é você fazer uma triagem desses pedidos, porque são vários tipos de pedidos, você precisa triá-los, e existe uma grande equipe que trabalha nisso, tá? E aí tem vários problemas dentro desse processo, por exemplo, os erros que os humanos cometem, tá? Então existe uma grande quantidade de erros na hora que você analisa um processo judicial, porque a linguagem é específica, porque a demanda é muito grande,
E eventualmente você pode classificar um pedido de, sei lá, troca de advogado como uma coisa diferente e atrapalhar o andamento do processo, tá? Então aqui estão alguns exemplos de tipos de pedido nessa vara. Suspensão pelo Código Processual Civil. Pedido de citação, citação por procurador, extinção do feito, suspensão CTM, Código Tributário Municipal e por aí vai, tá? Pedido de penhora, redirecionamento de sócio, N pedidos que entram nessa vara, tá? E as pessoas todos os dias estão ali analisando, todos os dias nessa vara eles analisam cerca de 300 pedidos. O que acontece? Um pedido desse, em geral, né, tem essa cara, né, um texto, né, que foi mandado lá para a vara, tá? Às vezes ele tem um documento específico, esse documento aqui que se chama uma CDA, tá? Deixa eu ver se é uma CDA. Não, isso não é uma CDA não, isso é um pedido também, mas às vezes ele tem um documento atrelado que se chama CDA. Esse documento também pode ter erros causados por... E tudo isso trava muito o processo judicial dentro da vara, tá? Aqui está uma CDA. Isso é uma CDA. CDA tem que obedecer um monte de regras que estão metrizadas na lei, né? Ela tem que ter o endereço da pessoa que dá... CDA é tipo um atestado que fulano está devendo. E ela tem que obedecer várias regras, senão ela é inválida, tá? Muitas vezes essas regras não são cumpridas, tá? Por um motivo ou por outro. Por exemplo, se você não tiver o endereço da pessoa que você está cobrando, a cobrança vai ser nula, a CDA vai ser nula, no princípio, tá? Se você não colocar esse endereço. Tá, ok. E aí entra uma aplicação prática desse tipo de problema dentro aqui da Justiça Alagoana, que é realizada pelo Laboratório de Estatística e Ciência de Dados da UFAL. Um laboratório que eu participo, que foi criado em 2018. A Justiça de Alagoas fez um convênio com o LED, o Laboratório de Estatística e Ciência dos Dados, para tratar alguns problemas, incluindo esses, tá? Então, o que o LED faz? O LED trabalha hoje em 3 temas principais. Processamento de linguagem natural, que é o que a gente vai falar hoje. Visão computacional, que é, digamos assim, uma versão visual do que o processamento de linguagem natural faz. O processamento de linguagem natural ele extrai informação a partir de textos. E o visão computacional extrai informação a partir de imagens, tá? São 2 tipos de dados diferentes e as técnicas às vezes são semelhantes, às vezes não, tá? Mas o objetivo é sempre extrair, quer dizer, em geral, extrair informação daquilo ali, construir inteligência, né? Construir o pensamento que a gente começou a discutir. Está aqui o prédio do CPMAT, onde a gente está instalado, onde o LED está instalado. Aqui o laboratório, o LED, que alguns de vocês conhecem, tá? E essa é a equipe do LED. Tem professores daqui da UFAL, como o Thales, como a Chu, Yang, como eu. Tem professores de outras universidades, como o professor Adriano, da UFGD, professor Yuri, da FGV do Rio. Enfim, vários outros professores, professor Guilherme, Gueder, professor Pouco. São todos colaboradores de projetos que a gente executa hoje, tá? E esses projetos, né, um deles chama-se Hércules, que está dentro desse convênio com a Justiça, tá? Essa é uma matéria do UOL, 2020, onde ela noticia o Hércules. Entre outros, né? O Vitor também aparece aqui, né? São os robôs que assumem a burocracia da justiça do país. Tem o Vitor, tem a Clara, tem a Elis e tem o Hércules nessa matéria. E do lado direito está uma outra matéria de 2021 sobre o Hércules classificando 11 mil petições, tá? Como eu falei para vocês, as petições demoravam 1 ano, 2 anos às vezes para serem lidas e classificadas, tá? Poderia ocorrer. Isso não é por falta de interesse, é pelo contrário, porque tem muitas petições. Imagina 100 mil processos e petições entrando o tempo todo, tá? Aí o Hércules entrou em jogo. Então isso aqui é um gráfico com o número de petições analisadas pelo Hércules durante esse ano, tá? Bom, esse gráfico obviamente está crescendo, tá? E agora ele vai estabilizar. Ele vai estabilizar por quê? Bom, primeiro porque ele cresceu. Ele cresceu porque o Hércules, quando ele entrou em produção na Justiça, ele tinha 20 mil processos que precisavam ser analisados, que estavam ali represados. Processos de 2 anos atrás que não tinham sido analisados. E aí ele começou a analisar o passado. A gente decidiu fazer um processo paulatino de análise para retreinar o Hércules ao longo disso, porque ele
enfim, a gente vai discutir isso mais para frente, mas ele não tinha contato com esse tipo de pedido, e hoje o Hércules já não precisa mais, digamos assim, analisar processos do passado, ele está analisando os processos que entram hoje. Hoje não, porque é sábado, a justiça não funciona, mas os de hoje, os de ontem, quer dizer, pode ser peticionado. Ele vai, segunda-feira, ele vai analisar o que foi peticionado nesse final de semana. Terça, ele analisa de segunda. E ele já movimenta dentro do processo o que tem que ser movimentado. Então, o que demorava um ano ou mais, hoje está sendo feito no mesmo dia com o Hércules, tá? E será que está sendo mal feito? Não, não está sendo mal feito. Essa é a acurácia do Hércules, que depois, esses momentos de baixa foram momentos onde a gente estava analisando o Hércules e retreinando, a partir de exemplos. Então retreina, ele aumenta muito a acurácia por um tempo, depois cai, a gente para, retreina. Retreina significa pega novas situações. Pode perguntar. Isso, quando você fala acurácia, você fala em eficácia do tratamento dele com os dados, ou você fala de que ele conseguiu terminar? Quantos ele conseguiu por tempo? Eu falo de a quantidade entre os que ele movimentou, entre os que ele leu e entendeu o que estava sendo pedido, e disse, olha, isso aqui é um pedido de bloqueio por penhora, digamos assim. Entre esses, quantos ele acertou o pedido, tá? Então, por exemplo, o último número é que o último número que eu olhei hoje de manhã é que ele tinha, sei lá, classificado 2.000 e acertado 1.990 e pouquinho, entendeu? Então ele hoje está acertando mais que 99%. Nessa última classificação que eu olhei é 99,79%. Tá? Então praticamente não erra. O erro do Hércules é super residual para esse problema. Tá? Tá claro? Isso era relatado pela vara, era um número expressivo, um número bem grande, inclusive, considerando isso. Mas aí entra o nosso outro personagem. A gente falou do Hércules, que é made in Alagoas. Aí entra um made in USA, ChatGPT. Beleza. Foi criado pela OpenAI com investimento bilionário, que não é o caso do Hércules. Ele é um aplicativo com o crescimento mais rápido do mundo. Ele tem, acho que 100 milhões de usuários. Nos últimos, que começou 3 meses atrás, algo assim. O detalhe é que ele foi aprovado em vários exames de credenciamento profissional, tá? Então ele passou na primeira fase da OAB e passaria na segunda, na OAB do Brasil. Ele foi aprovado no curso de pós-graduação de uma universidade top americana chamada Wharton Business School, um MBA de lá, que é super concorrido. E aqui está uma lista, eu acho que você não consegue ver. Dá para desligar essa luz da frente? Diogo, dá para desligar a luz da frente, por favor? Aqui você não consegue ver, mas ele passou um monte de testes, incluindo o teste de medicina, né? Incluindo o teste de medicina, que é um teste de reciclagem, digamos assim, periódico, que ocorre nos Estados Unidos. Isso tudo é nos Estados Unidos. Depois vocês podem procurar um pouquinho mais quais foram os testes que ele passou. Enfim, o ChatGPT versão 4 é uma inteligência artificial que tem se mostrado muito eficiente para responder perguntas, especialmente perguntas em testes padronizados, tá? Aí eu fui conversar com o ChatGPT hoje de manhã, porque eu tinha uma palestra para preparar, não tinha tido muito tempo ontem. Aí eu comecei a perguntar, ChatGPT, quem é você? Né? Bom, eu sou inteligência artificial desenvolvida pela OpenAI, né? Chamada ChatGPT 4, né? Vocês teriam acesso gratuitamente ao 3.5. O 4 é pago, estou usando o 4. Não, manda. Aí ele diz o que é que ele pode fazer: escrever ensaios, resumir textos longos, traduzir idiomas e por aí vai, né? Aí ele coloca minha inteligência, entre aspas, né? Já para dizer a você, olha, não sou inteligente, eu tenho um tipo de inteligência, eu penso, se você entender pensamento de uma maneira restrita, tá? Vem do fato de eu ter sido treinado em uma variedade de fontes de dados da internet. No entanto, é importante esclarecer que, embora possa processar e gerar linguagem, eu não tenho consciência, tá? Emoções, opiniões pessoais, experiências pessoais, né? Eu não sou uma pessoa, tá? Eu sou um modelo treinado para determinadas coisas, tá bem? Eu não tenho acesso a informações pessoais, a menos que você compartilhe comigo. Se você me der, eu aceito, tá?
E eu sou projetado para respeitar a privacidade do usuário. Tá, tudo bem. Além disso, meu objetivo é fornecer informações precisas e úteis. Esse é o objetivo, tá? Só que eu não sei se eu consigo entregar isso. No entanto, devido ao fato que fui treinado em dados que foram atualizados da última vez em setembro de 2021, algumas das minhas informações podem estar desatualizadas e eu sempre recomendo verificar informações importantes a partir de várias fontes confiáveis. Um dos podcasts que eu ouvi sobre esse assunto, o cara colocava de uma maneira, quem estava falando no podcast, colocava de uma maneira muito interessante. Quando é que você usa o ChatGPT? Você usa ou quando você não se importa se a resposta é verdadeira ou não, né? Por exemplo, eu vou fazer uma poesia, tudo bem, não tem importância se isso é verdadeiro ou não. Ou quando você consegue verificar se aquilo é verdadeiro ou não, tá? Ou seja, quando você quer aprender alguma coisa, ChatGPT talvez não seja a melhor ideia. Como é que eu posso utilizar você? Pode responder perguntas comigo, né? Me pergunta que eu respondo. Eu posso gerar texto, né? Como por exemplo esse que está no quadro, foi gerado com ele. Isso é a resposta dele, tá? Eu posso traduzir idiomas, me dá um idioma que eu transformo em outro. Eu posso lhe auxiliar no aprendizado, lhe auxiliar, né? Se você está estudando algo e precisa de explicação ou ajuda para entender um conceito, eu posso ser uma ferramenta útil. Eu posso fazer brainstorming, ideação, por exemplo, sei lá, qual é a melhor forma de eu conversar com uma menina ou com um menino. Talvez eu possa dar umas boas ideias, né? Praticar a conversação, né? Se você quer melhorar as suas habilidades de conversação em inglês, eu posso ser útil, tá? E que cuidados eu devo ter com você? Ele diz, olha, primeiro tenha cuidado com a privacidade, tá? Eu sou projetado para respeitar a privacidade, mas é aconselhável que você não compartilhe comigo as coisas importantes. Tá? Não sou seu amigo. Hã? Não sou seu amigo. Não sou tão seu amigo assim. Sou amigo, pero não mútil. Não sou seu amigo. Segundo, a precisão das informações. Você tem que ter cuidado, porque eu não sou muito preciso não. Às vezes eu alucino. Começo a falar coisa que não tem nada a ver e você tem que ter um certo senso crítico. Pode enganar ele então, né? Oi? A gente pode enganar ele. Você pode enganar ele e você pode ser enganado. Tem um caso muito interessante que eu vi em outro podcast, que foi um caso daquele episódio que ocorreu recentemente de trabalho escravo. Então, basicamente, o trabalho escravo nas vinícolas do Rio Grande do Sul, né? Aconteceu o trabalho escravo lá nas vinícolas do Rio Grande do Sul, houve uma repercussão nacional. A Associação dos Produtores de Vinho da região soltou uma nota de esclarecimento. A nota de esclarecimento parece que saiu pior que a emenda, porque teve uma repercussão negativa, porque basicamente culpava os trabalhadores pelo trabalho escravo. E aí um dos jornalistas que trabalhava com dados decidiu entrevistar o ChatGPT sobre o assunto. Então ele primeiro pediu para o ChatGPT gerar uma nota de esclarecimento sobre o assunto, contextualizou, porque o ChatGPT é uma ferramenta que trabalha sob contexto. Você tem que dar contexto para ele. Ele usa o contexto para produzir a sua resposta. Se você não der contexto, bom, ele vai escolher o dele, mas pode não funcionar tão bem. Quando você dá contexto, ele funciona muito melhor. Então, ele deu o contexto da situação. Em seguida, o ChatGPT fez uma nota de esclarecimento muito melhor do que a da associação, muito mais padrão, politicamente correta, etc., dizendo que ia tomar providências, pois ia ser caminhada, né, junto aos órgãos competentes, ou algo nessa linha. Mas depois o cidadão colocou a nota de esclarecimento da associação dentro do ChatGPT e pediu para ele comentar. E aí o ChatGPT disse, olha, não é bom ter esse tipo de coisa, porque isso é racista, não sei o que, isso aí é... Sentou o sarrafo em cima da nota de esclarecimento feito pelos humanos, né, do ponto de vista ético, em relação àquele tipo de nota. Bom, ou seja, o ChatGPT tem um certo cuidado, né, com questões delicadas como racismo, como misoginia e por aí afora. Pode tentar colocar ele numa situação, numa sinuca de bico em relação a esses temas, que você vai ver que ele vai sair muito bem. Só que você pode enganar ele. Forma de enganar que esse cara usou. Ele começou a construir com o ChatGPT. Bom dia, eu quero construir um mundo virtual usando Python. Ótimo, vamos lá. Cria uma função que gera um mundo. Def world, a entrada, tal, e a saída é um mundo. Uma função do Python para gerar um mundo virtual. Agora cria uma função que gere pessoas.
A função, a saída da função é pessoas, tá? Agora, cria uma função que recebe pessoas e tem um atributo para elas chamado cor. Aí a função recebe pessoas e dá uma cor às pessoas. Agora, gere uma função que pega o atributo pessoas, tá? E cor e associa um resultado, um número chamado score de valor, ou valor, sei lá, da pessoa. Valor no sentido se é pessoa boa ou pessoa ruim. Adivinha o que aconteceu? O que aconteceu? Você bota um branco e bota um preto. Tá? Ou seja, esse tipo de enviesamento lá está inerente de alguma forma nos dados. É um problema social, um problema que está sendo absorvido de alguma maneira lá dentro daquela estrutura gigante. Tá? Então isso é uma maneira de enganar e tornar o ChatGPT algo racista, pelo menos o que ele colocou lá no podcast. Tá, vamos seguir. Falta de conhecimento contextual, se você não der contexto eu posso falar qualquer coisa, enfim. Interpretação literal, tá? E uso responsável de mim próprio. Tudo bem. Mas aí eu tenho interesse em usar o ChatGPT para essa palestra, porque afinal de contas eu não tinha muito tempo, tinha que fazer uns códigos e tal, eu não programo muito rápido, então eu disse: ChatGPT, me ajude. Eu preciso de um código, né, de um processo de Bernoulli com estados sendo letras e probabilidades calibradas com a frequência de letra na língua portuguesa. Deixa eu explicar o que é isso. O processo de Bernoulli, para mim, é um experimento onde você tem uma quantidade finita de resultados. Você tem, por exemplo, 2 resultados, cara e coroa, e cada resultado tem uma probabilidade. Por exemplo, 10% e 90%, tá? Não precisa ser equilibrado, pode ser desequilibrado. Um tem muito mais chance que outro. Por exemplo, nessa sala escolher uma pessoa ao acaso, tá? E ver o sexo, tá? Certamente está desequilibrado. Temos, infelizmente, menos meninas que meninos, tá? Isso é um processo de Bernoulli. Pode ter uma quantidade finita de resultados. Aí o ChatGPT me corrigiu, em princípio, disse que isso não era um processo de Bernoulli, que o processo de Bernoulli tinha 2 resultados, enfim, uma questão mais técnica, matemática, que para mim é um processo de Bernoulli, para o ChatGPT não é. Eu disse: mas não vou entrar em conflito com esse cara não, porque eu tenho pressa. Aí eu disse: vai, me dá o código. Ele me deu o código. Aí eu copiei no Colab. Eu vou mostrar os códigos primeiro. Eu copiei esse código no Colab. Esse código tá ruim? Não, esse código tá bom. Tá. Quer dizer, bom porque eu queria. Ops. Ele primeiro me deu esse código. Esse código tá ruim. Vocês podem me dizer: ops, foi mal. Vamos lá, de novo. Então ele primeiro, vejam só, o que é que eu estou querendo fazer? Tudo bem? Só para explicar bem. Eu estou querendo gerar palavras. Eu quero um gerador aleatório de palavras. Como é que vocês fariam isso? Hã? Como é que vocês fariam isso? Como é que vocês gerariam aleatoriamente palavras? O senhor pode repetir de novo o que é o processo de Bernoulli, professor? Não, esquece o que é o processo de Bernoulli. Foca na minha tarefa. A minha tarefa é o seguinte: eu estou querendo agora construir um ChatGPT. Ou seja, eu estou querendo construir um algoritmo que gera texto, tá? Como você faria isso? Primeiro, para gerar texto, eu tenho que gerar palavras. Tudo bem? Eu dou resposta ou alguém quer colocar a sua resposta? Como é que vocês fariam isso? Alguém quer falar? Tipo, primeiro eu colocaria para ele escolher entre consoante e vogal. Perfeito. Fala. E depois eu colocaria para o código ele escolher a próxima letra com base na probabilidade da próxima letra ser com base na anterior, no caso agora a minha atual, na língua portuguesa. Por exemplo, às vezes a letra A na língua portuguesa ela aparece mais vezes do que a letra E, do que a letra K. Então eu acho que seria um ponto. Isso era o que eu queria. No primeiro momento eu queria que ele fizesse isso. Isso é um processo de Bernoulli. Essa é a palavra, o nome técnico do que ele está falando. Ele está escolhendo letras ao acaso. Ele escolhe uma primeira de qualquer jeito, tá? Porque ele não começou de lugar nenhum. Ele vai começar de algum lugar e escolhe a primeira aleatoriamente. Perfeito. E depois ele vai escolhendo as próximas
mas que ele quer que o texto seja português. Aí ele tem que escolher de acordo com a frequência de cada letra na língua portuguesa, tá? O ChatGPT não fez isso no primeiro momento. Eu reclamei com ele, ele não fez isso, ele simplesmente escolheu aleatoriamente. Ele tomou um certo cuidado de colocar consoantes e depois vogais, consoantes, vogais, consoantes, vogais. Mas ele fez isso de modo bruto. Ou seja, ele diz, ó, bota uma consoante, depois bota uma vogal. Separou em 2 grupos, tá? E isso eu não queria, eu achei muito ruim. Eu queria mais uma solução do nível do Rafael, que respeita a frequência das letras. Aí eu disse, ó, ChatGPT, não faz isso não, faz um negócio melhor. Botei o texto em cima e ele gerou o que o Rafael pediu. Tá aí a mesma coisa, ou seja, ele escolhe aleatoriamente as letras, mas ele respeita a frequência de cada letra no idioma português. Ele já me deu, ele disse, ó, o A aparece 14% em português, o B aparece 1%, e por aí vai. Então eu vou escolher com esses pesos, tá? E tá aí o código. Mas aí, bom, primeiro, deixa eu ver aqui. Depois eu pedi para ele fazer uma coisa mais sofisticada, porque apesar disso tá, digamos assim, suficientemente bom para a gente começar, tá? Isso não gera um resultado muito bom, como a gente vai ver. Daqui a pouco eu vou abrir o Colab para a gente dar uma olhadinha como é que isso funciona, tá? Eu pedi para ele usar uma coisa chamada cadeia de Markov. ChatGPT me gera um código Python no processo que gera palavras caracteres calibrados usando cadeias de Markov, tá? O que é uma cadeia de Markov? Cadeia de Markov é um processo estocástico, tá? Onde, ao invés de eu escolher de modo independente cada letra, eu vou escolher uma letra olhando para a letra anterior, tá? Eu pego essa letra, olho para a letra anterior, ou para as 3 letras anteriores, e aí eu tomo uma decisão da próxima letra usando a letra anterior. Por exemplo, se sair um X, qual é a chance de sair outro X? 0. Se saiu um B, qual é a chance de sair um A? Definitivamente não é 0, porque BA é uma sílaba muito comum, tá ok? Então eu construo uma matriz, que é uma matriz que dá as transições entre um dígrafo para outro dígrafo, tá? Por exemplo, se eu tenho, sei lá, AX, eu vou calcular qual é a chance de eu sair depois um XU. Tá? Então isso dá uma matriz grandona, gigante, envolvendo os dígrafos, tá? Depois vocês calculam o tamanho dela. Tá? E isso daí dá uma regra que eu vou usar para escolher minhas transições. Aí isso é uma cadeia de Markov, que é um tópico bastante sofisticado e interessante. Aí o ChatGPT soltou isso imediatamente para a gente, tá? Beleza? Bom, onde é que vem isso, tá? O Rafael gerou aí on the fly a solução para o problema, mas essa solução apareceu num paper super importante em matemática, chamado A Teoria Matemática da Comunicação, feito por um cara chamado Claude Shannon, que é o pai da teoria da comunicação, digamos assim, um matemático super famoso, o paper é super citado, esse paper tem 60 mil citações, para matemática é um negócio assim absurdo. E no paper aparece esse trechozinho, ó, esse aqui é o resultado lá em 1950, que esse paper é de 50, do experimento que o Shannon fez. Ele gerou palavras desse modo que o Rafael descreveu, tá? Então, primeiro do modo que o ChatGPT fez. Os símbolos são independentes e equiprováveis, tá? Isso aqui é língua portuguesa, tá? Todas as letras têm a mesma probabilidade de aparecer. Aí aparece isso. Depois, ele faz uma aproximação melhor. Os símbolos são independentes, mas com frequências baseadas no idioma inglês. Aí já começa a aparecer uma coisa que tem cara de palavra de verdade, né? Por exemplo, isso aqui não é uma palavra, mas tem um jeitinho de palavra, né? Beleza. Aí vem um conjunto de uma geração baseada em regras, que eu não falei, tá? Você faz uma estrutura de diagrama colocando um condicionamento melhor, tá? E aí você começa... Quer dizer, eu falei, isso aqui é o cadeia de Markov. Isso aqui é uma cadeia de Markov um pouquinho mais profunda. Notem que nada disso faz sentido, tá? Nada disso faz sentido,
mas cada vez mais você está melhorando o seu gerador de palavras, usando informações probabilísticas do idioma como um todo, outras fontes, tá? De certa maneira, o ChatGPT faz isso, não usando cadeias de Markov, usando tecnologias muito mais avançadas, né? E fontes da internet, né? Fontes vastas de informação que estão ali na internet, que a OpenAI tem acesso, tá? Note a diferença entre o primeiro conjunto de textos, de palavras, e o último. Nenhum dos dois tem o menor sentido, faz o menor sentido, tá? Mas esse último parece inglês, né? Até apareceu uma palavra aqui, representing, and speedily, é outra palavra que existe, mas foi gerada aleatoriamente, entendeu? Não tem o menor sentido, tá? Até aparecem palavras, bem? Dá uma olhada nisso e reflete um pouco sobre essa figura. Vocês podem ler, por favor? Alguém pode ler isso aí? De acordo com a pesquisa de uma universidade indígena... Desculpa, professor. Tem que Eu tenho desculpar. óculos agora que eu vi. Ela tá sem óculos, viu? Agora ela vai ler certinho. Agora eu vou ler isso. De acordo com uma pesquisa de universidade... Tá errado. Vai ter tudo bagunçado. Como assim bagunçado? Eu quero que você leia. Leia simplesmente. Você Tá. começou já. Então tá. De acordo com a Universidade de Pesquisa de Universidade Inglesa, não importa em qual ordem as letras de uma palavra estão. A única coisa importante é que a primeira e a última letra estejam no mesmo lugar. No lugar certo. O resto pode ser uma bagunça total, que você ainda pode ler sem problema. Isto é porque não lemos cada letra isolada, mas a palavra como um todo. Beleza, salva de palmas para ela que ela consegue ler. Veja, isso leva à reflexão de fato como é que a gente lê, né? Como é que a gente processa a informação. E certamente a gente processa a informação de um modo muito mais complexo do que se imagina, né? Então, dentro da nossa cabeça, certamente tem modelos probabilísticos para ler, rodando no subconsciente, tá? De modo que, mesmo eu trocando uma letra, toda a minha experiência acumulada me permite corrigir essa letra, assim como a gente fez ali gerando aleatoriamente. Tá, deixa eu mostrar um pouquinho do que o ChatGPT fez. O ChatGPT fez isso aqui, ó. Então, esse aqui é deixa eu aumentar o tamanho da letra. Dá pra ver, né? Então esse foi o primeiro código que ele gerou, né? Gere uma palavra aleatória. Ele divide em vogais e consoantes. Depois ele vai, né, escolhendo consoantes e vogais sucessivamente, e tem uma função lá no final para gerar a palavra, tá? Vamos rodar esse bicho aqui. Rodar de novo ele. Embaixo sai o resultado, ó. Zoti, Suki, não sei o que mais lá. Tá bem? Ele está usando a geração do texto não está calibrada por nada. Todas as palavras têm todas as letras têm a mesma chance de aparecer, tá ok? Ok, eu estou gerando 5, posso gerar um pouquinho mais para a gente olhar, sei lá, 20. Tá. Ele colocou as palavras dentro de um tamanho razoável, né, de 3 a 10 caracteres. Enfim, isso é gerado também aleatoriamente para dar uma certa riqueza. Tudo bem. Essa foi a solução. Não foi a solução do Rafael, a solução do Rafael foi mais sofisticada. A solução do Rafael já começa com os pesos para as letras. Tudo bem? E ela no final também gera uma sequência. Esse foi um código que ele me deu, mas eu disse, isso está ruim, porque esse aí está sem espaços, né? Aí eu pedi para ele colocar espaço, melhorar o código. Ele fez. Deixa eu ver se é esse aqui. Beleza, isso aqui, tá?
Bom, você pode olhar um e o outro, ver se isso está melhor ou não, enfim. Bigola, parece português, não parece? Zica. Zica, tá parecendo zica onde? Em algum lugar? Uvo, parece ovo. Enfim. Tá? E no final, eu pedi para ele gerar... Bom, eu pedi para ele gerar um texto usando cadeias de Markov, tá? Então tá aqui novamente, tem frequência de letras, porque a primeira letra eu não tenho histórico para poder fazer transições, então eu tenho que escolher a primeira letra de acordo com o português, tudo bem? E depois eu vou construir uma matriz de transição. Ele fez errado também. Ele pegou a frequência de letras, tem que melhorar isso, porque ele tinha que pegar os dígrafos, tá? Os trigramas, 3 letras. Está errado, tá? Isso na cadeia de Markov. Isso é a mesma coisa anterior, mas só que eu construído de outra maneira, tá? Tudo bem. Eu não tenho mais tempo para pedir para melhorar isso. Vamos seguir o negócio. Tanto que o resultado não é tão bom. Tudo bem? Alguma pergunta aí? Vamos passar para a parte final da exposição. Ok. Bom, aí a gente para um pouco com essa digamos assim, discussão, porque vejam, a gente começou falando de pensar, né? Viu um caso real, pelo menos superficialmente, que está acontecendo aqui em Alagoas, começou a falar do chat, viu o que é que significaria a definição de pensar, no teste de Turing, e falou do chat GPT, de algumas potencialidades dele, cuidados que vocês devem ter, né? E está agora caminhando para tentar construir modelos que geram texto, tá? Primeiro modelo de 1950, do Shannon. Na verdade, no Shannon já aparecem cadeias de Markov, que são modelos muito bons, por acaso. São digamos assim, modelos que para determinadas tarefas não funcionam, mas para outras ainda são modelos muito usados, tá? E aí vamos começar com, sei lá, uma mini aula inspirada no professor Thiago, de, sei lá, ciência da computação. Vocês conhecem esses slides, Adilson? Conhece esses slides? Com certeza. Tá, ok. Não é do Tais, não? Tais? Quem é o Tais? Sou Tais. Ah, sim, não é do Tais não, é da Intel. Não, mas ele dá aula dele com a Intel. Com certeza. Então esses slides são de cursos que a Intel disponibiliza na internet, que vocês podem baixar. Inclusive tem slides, tem código associado. São cursos muito bons sobre vários temas de computação, tá? Então você pode baixar. Primeiro vamos fazer uma diferença entre a inteligência artificial, machine learning e deep learning, tá? São 3 temas que se misturam. Inteligência artificial é a capacidade de você construir programas que imitam o humano, tá? Em geral, tá? Que realizam tarefas que o humano realiza, tá? Pode se agir, se adaptar a alguma coisa, enfim. Isso é um contexto amplo de coisas, bem amplo, tá? Sei lá, serviço de atendimento ao cliente, que você vai introduzir o 1, ou 2, ou 3, não sei o que, isso vai ser inteligência artificial nesse contexto, tá? Aí dentro de inteligência artificial tem uma sub-área chamada aprendizagem de máquina, machine learning. O que é aprendizagem de máquina? Tá? Aprendizagem de máquina é uma área da computação que estuda técnicas, algoritmos que usam grandes quantidades de dados em geral, ou poucos dados, enfim, mas usam dados para aprender, para melhorar a sua performance, tá? Como o Hércules. À medida que o Hércules vai recebendo novos dados, ele vai melhorando o serviço que ele está fazendo, tá? Então essa é uma área que tem crescido muito. E dentro dessa área você tem uma sub-área chamada Deep Learning, aprendizagem profunda, que é uma sub-área que usa redes neurais artificiais, né, para realizar essas tarefas. Ou seja, ela ainda usa dados, mas agora ela usa um tipo específico de modelo, que são as redes neurais, tá? Mas como funciona essa rede neural artificial? Então, rede neural é uma função, tá? É uma função. Abstratamente, ela é uma função que vocês veem lá no curso Funções e Matrizes, né? Então você pode modelar ela como uma função, tá? Agora ela é uma função que, em geral, ela não tem só 2 variáveis.
tá? Ela tem uma quantidade grande de variáveis e a expressão que ela define é totalmente desconhecida, porque às vezes a expressão tem uma função em geral, você não bota x, y, não bota pesos, 2x menos 3y, tá? Primeiro, a rede neural vai receber, em geral, uma quantidade grande de variáveis, porque um texto pode ter muitas palavras, uma imagem pode ter milhões de pixels, e você vai colocar isso dentro da rede neural. Esse vai ser o x e o y, os dados que você está entrando, né? E com os dados você vai fazer uma manipulação. Essa manipulação vai envolver coeficientes, tá? Esses coeficientes, em geral, podem ser milhares, milhões ou bilhões, tá? Envolvendo o x e o y da história, tá ok? Então você não consegue expressar isso de uma forma no papel, tá claro? Então isso é... Agora, quando você fala rede neural artificial, você se refere a um conjunto de algoritmos que é construído, né, com um processo bem específico de construção, tá? Tá, vamos pular isso, vamos dar um exemplo. Por exemplo, um exemplo de programa feito com aprendizagem de máquina. Antigamente a gente usava e-mail e era um inferno, porque o professor Michel deve lembrar o número, a quantidade de spam que a gente recebia era absurdo, né? A gente recebia muito spam. Hoje em dia não se recebe praticamente spam, tá? Você tem hoje filtros que rodam ali que usa o Gmail, que rodam ali sempre que entra um e-mail, classificando entre spam e não spam, tá? Isso é feito com um programa, né, um tipo de programa de aprendizagem de máquina. No começo tinha muito spam, as pessoas indicavam que era spam e o que não era, e o programa aprendia com isso e ele melhorava até o ponto dele classificar bem o que é spam e o que não é spam e você se livrar do spam, tá? Essa é a ideia básica. Esse é um problema de classificação. Você tem duas possibilidades, ou é spam ou não é spam, tá? Na aprendizagem de máquina você tem em geral dois tipos de aprendizagem. Tem mais, mas vamos colocar nesses dois principais. Você tem a aprendizagem supervisionada, onde você tem um conjunto de dados que inclui uma informação humana, digamos assim, uma informação sobre esses conjuntos de dados, que são chamados de rótulos, tá? Por exemplo, eu tenho um conjunto de e-mails, e cada um eu tenho informação. Isso é um spam, isso não é um spam. Isso não é um spam, isso é um spam, tá? Então isso é um conjunto de dados rotulados que em geral é usado em modelos de aprendizagem supervisionada, onde o humano supervisiona a aprendizagem da máquina. E tem outros tipos de modelos de aprendizagem de máquina, que são os modelos não supervisionados. Mas você simplesmente tem os e-mails e você não sabe o que é spam e o que não é spam, e você tenta, a partir das próprias características dos dados, identificar o que é spam e o que não é spam. Tá ok? Uma pergunta? Oi. Tem outros dois tipos, não? Tem vários. Aprendizagem por reforço, aprendizagem semi-supervisionada, enfim. Esses são os principais, tá? Em geral você começa com um conjunto de dados. Quando você não tem muita informação sobre eles, você parte para o modelo não supervisionado, para tentar construir informação. Depois, com o dia a dia, resolvendo o problema, você vai construindo informação sobre os dados e passa a treinar modelos supervisionados ou semi-supervisionados, que são, em geral, bem melhores. O Hércules é um modelo supervisionado. A gente teve que ler 20 mil petições e classificar: isso aqui é isso aqui é aquilo, isso aqui é isso aqui é aquilo. No caso, o Hércules usa alguma biblioteca pronta, como Scikit-learn? Usa várias. Scikit-learn, usa, enfim, pandas, usa uma porrada de bibliotecas prontas. O ponto aqui não é construir novos códigos de programação. Em geral, nesses programas de aprendizagem de máquina, a dificuldade não reside exatamente em codar. A dificuldade reside em entender a matemática por trás do processo e garantir que aquilo está funcionando bem. E essa é a grande dificuldade, entender que o seu algoritmo não vai ter vieses importantes como esse que eu mencionei, ou que eventualmente o erro que você está cometendo é realmente pequeno porque o seu problema é crítico. Você está decidindo se o cidadão vai morrer ou vai viver. Não estou dizendo que você deve usar isso para esse caso, entendeu? Mas esse tipo de problema, né, de aprendizagem de máquina, hoje os códigos são super simples, 50 linhas, às vezes menos.
Bom, você pode usar para muitas coisas, para reconhecer o que é um gato e o que é um cachorro. Então, por exemplo, no laboratório a gente tem um projeto com a multinacional francesa que usa aprendizagem de máquina, Deep Learning, para entender o comportamento animal, usando câmeras de segurança. Eles querem entender o comportamento de animais. Eu não posso falar muito porque tem um Non-Disclosure Agreement. Não posso dar detalhes sobre o projeto, mas usa algoritmos de aprendizagem de máquina Deep Learning e algoritmos clássicos também. Tá. Por exemplo, detecção de face, reconhecimento de face. Você tem soluções, tem tantas soluções com aprendizagem de máquina clássica quanto soluções com aprendizagem de máquina profunda. Vejam, as duas coisas são valiosas, tá? Não é que uma é melhor que a outra. As duas coisas são valiosas. Às vezes você não consegue implementar a sua solução usando modelos mais sofisticados, porque são computacionalmente caros, enfim, vários problemas que você pode encontrar. Não é o que você está interessado. Tá. Eu acho que eu tenho mais quantos minutos? 10 até 9h15? Tá. Ok, pronto. Então eu vou dar um panoramazinho desses últimos 15 minutos, né? A gente vai fazer o seguinte: a gente vai falar da história desse processo todo de inteligência artificial, tá? Começando nos anos 50 e indo até os dias atuais, tá? Então vamos lá. Primeiro, sei lá, não posso nem chamar chamar isso de um computador. Isso é uma máquina de calcular de 1642, que é chamada a Pascalina, porque foi feita por um matemático Blaise Pascal. Está num museu em Paris, Museu de Artes e Ofícios, e ela faz soma de modo mecânico, né? Ele construiu esse mecanismo de soma. Aí eu acho que é o primeiro computador, tá? Então, o que aconteceu dos anos 50 para cá? Primeiro, o Turing criou o teste dele, que a gente já comentou, tá? E aí começa a discussão já havia uma discussão sobre inteligência artificial, tá? O algoritmo Perceptron foi criado, que é um algoritmo importante, lá em 1957, que usa álgebra linear, que vocês vão ver no NES, no semestre que vem, tá? E em 1959 foi feito um algoritmo para jogar dama, tá? Um algoritmo que usa machine learning para jogar dama, tá? E aí você tem o primeiro momento de crise da inteligência artificial, tá? Enfim, que envolve vários problemas. Então, estão aqui listados. Tá? Um momento que, sei lá, dos anos 60 para os 70, 80, você não tem grandes desenvolvimentos. Tá? E aí, nos anos 80, você começa com um boom de novo na inteligência artificial, tá? que vem baseado nos sistemas especialistas. O que é um sistema especialista? O sistema especialista é um sistema que tenta codificar a inteligência de um especialista humano, seja um médico, seja um advogado, seja quem for. Você vai criar regras, em geral, que vão colocar no código aquela experiência. Qual é o problema desse tipo de sistema? Primeiro, ele é extremamente custoso para construir, porque você precisa de uma grande equipe de especialistas, por exemplo, médicos, e uma grande equipe de cientistas da computação e programadores, para bolar o sistema especialista, tá? Segundo problema, ele é muito caro para manter, porque sempre você tem que ficar atualizando aquilo, tá? Porque as regras vão mudando, ok? Então isso teve um boom nos anos 80, depois arrefeceu, por conta desse tipo de problema, tá? Em 86 foi criado o algoritmo Backpropagation, que é usado para treinar redes neurais. É um algoritmo que usa um método de cálculo 3, que vocês vão ver no NES, chamado descida do gradiente. Tá? É um método de otimização. Esse algoritmo usa a descida do gradiente para treinar redes neurais. Lá em 86. Tá? E aí tem outro inverno da inteligência artificial, tá? Que eles começam a gente tem uma crise nos sistemas especialistas, porque são caros, enfim, difíceis de manter, etc. E o interesse dos negócios de inteligência artificial cai, até os anos 80. Tá? Dos 80 aos 2000,
entram os algoritmos clássicos de inteligência artificial, machine learning, no mainstream, nos negócios em geral, tá? Em parte, esse algoritmo chama atenção, porque ele é um algoritmo super eficiente, digamos assim, uma generalização do perceptron para resolver problemas. Inclusive o Echo está baseado nele. Quer dizer, a primeira versão do Echo é baseada no SVM, que é o que deu o melhor resultado, né? E aí você tem várias soluções que aparecem com sucesso, né? Reconhecimento de fala, diagnósticos médicos, robóticas, etc. Começam a ter soluções baseadas em aprendizagem de máquina. Qual a diferença da era anterior para essa? Que agora você está colocando muitos dados ali, que estão sendo capturados e estão sendo usados para treinar algoritmos, tá? E aí, né, note que essa época aqui você tem fatos marcantes como o Deep Blue, tá? Que era um paradigma, assim, será que a máquina vai vencer um enxadrista campeão? Aí de fato ela venceu o melhor campeão do mundo, o Kasparov, lá em 2006 ou algo assim. Nos anos 2000 foi vencido pelo Deep Blue, que é um algoritmo de aprendizagem de máquina. E apareceu também o Google nessa época. Apesar do Google ser onipresente na vida da gente hoje, ele não é muito velho não, ele tem a idade de vocês. Ele apareceu ali, sei lá, no final dos anos 90, e adivinha como é que ele surgiu? Dentro de Stanford. E adivinha o que é que ele usou no começo? Cadeias de Markov. Exatamente isso que ele usou no algoritmo lá, que é a base, que é o PageRank. Tá? Hoje usa muitas outras coisas, mas surgiu a partir de dois mestrandos de Stanford, o Serge Brin e o Larry Page, que construíram esse algoritmo chamado, bom, enfim, PageRank, que usa a cadeia de Markov. E sabe por que eles fizeram isso? Quer dizer, entre muitas coisas, muitas qualidades, mas eu acho que uma das coisas que influenciou é o fato do pai do Serge Brin ser matemático. É o Misha Brin, que é um matemático da área de sistemas dinâmicos. Inclusive eu estava num evento, em comemoração ao aniversário de 60 anos do Misha Brin, e o fotógrafo do jantar do evento era o Serge Brin. Então, ter crescido nesse ambiente, é um russo, né? O Misha Brin é um russo, matemático excelente. Ter crescido num ambiente acadêmico provavelmente influenciou esse começo do Google, né? Com esse tipo de algoritmo que revolucionou aí a questão das buscas. Tá, vamos pular isso. Então, o que aconteceu depois? Por que essa era atual da inteligência artificial é diferente? Porque a gente está juntando muita coisa poderosa. A gente está juntando bases de dados gigantes com computadores bem potentes e com esse tipo de modelo super flexível que é a rede neural, tá? E a gente está realizando coisas que nunca pensou em realizar, tá? Então, sei lá, começa a vir agora coisas mais recentes do tempo de vocês, tá? Então, bom, você tem esse algoritmo aqui, 2013, que é um algoritmo bem poderoso chamado Word2Vec. O Word2Vec, digamos assim, é um predecessor do ChatGPT. É um algoritmo que usa contexto para entender o significado semântico das palavras, tá? Esse algoritmo, ele, assim como o ChatGPT usa contexto para entender perguntas e faz isso muito bem, o Word2Vec usa contexto para entender a semântica da palavra. Então, a partir de como o que é que aparece em volta da palavra, ele entende o que é que a palavra significa, tá? E isso gerou uma revolução. Isso foi feito por uma equipe de pesquisadores do Google, Mikolov e um time, Thomas Mikolov e um time. Depois eles foram para o Facebook e aí fizeram Fast Text, outra coisa, mas apareceu quando eles estavam no Google. E detalhe, o Google usava, não sei se usa mais, enfim, usa esse tipo de tecnologia para entender o que a gente está digitando, para entender o que a gente está falando, tá? Esse tipo de tecnologia que está baseada em semântica e contexto, tá? Enfim, bom, isso é usado em tradução de idiomas que, acreditem, hoje está excelente, mas não era assim há 10 anos atrás, tá? Bom, e outras coisas, tá? Bom,
Tem algumas coisas que apareceram depois, como, por exemplo, o DeepMind, que criou o AlphaGo, né? O AlphaZero é um projeto interessante. O AlphaZero, ele é um projeto que criou algoritmos que aprendem, que há um tempo atrás aprendi a jogar xadrez em 4 horas e ganhava do campeão mundial, usando só usando regras, e ele próprio aprendendo consigo mesmo. Tá ok. Visão computacional. Bom, isso aqui são algumas coisas que estão sendo revolucionadas com esse tipo de algoritmo, né? Visão computacional com os carros autônomos, diagnóstico, né? Na área médica, a partir de exames de imagem. Comunicação, isso aí certamente está sendo revolucionado, porque os algoritmos são muito bons para tradução, e muitas outras coisas, tá? Então, o tema de hoje era processamento de linguagem natural, tá? E a gente tem 2 problemas aqui de linguagem natural, que é entendimento de linguagem, que é o entendimento de linguagem, e geração de linguagem, tá? Isso são 2 pontas do ChatGPT. Ele entende sua pergunta, isso é um problema, por si só é uma área do processamento de linguagem natural, e ele gera a resposta para essa pergunta, né? Tá. E essa aqui é uma fotozinha do Word2Vec, tá? É uma foto super interessante do Word2Vec, porque o que o Word2Vec faz? Ele pega palavras e coloca em um espaço vetorial, tá? Que vocês vão conhecer semestre que vem no NES, tá? Então, um espaço vetorial, por exemplo, que vocês estão acostumados a lidar, é o plano cartesiano, é um espaço vetorial, tá? Isso aqui é uma imagem das palavras colocadas no plano cartesiano. Mas ele coloca de um jeito que a posição da palavra tem significado. Ela carrega o significado. E é muito interessante. Por exemplo, olha para esse vetor, homem, mulher, tá? Olha para esse vetor, tio e tia. E esse aqui, irmão, irmã, o sobrinho e sobrinha. Note que esses vetores, tirando a posição que eles estão, eles são os mesmos, né? Eles são praticamente paralelos, né? O papel que o homem dá para a mulher é o mesmo papel que o tio dá para a tia, e o irmão dá para a irmã, entendeu? Então, com isso aqui, você consegue entender a semântica do texto, tá? Consegue medir distâncias entre textos que são semelhantes semanticamente, tá? E aí pula, meu tempo está acabando. O tempo está acabando, Tá. Isso aqui é uma receita de bolo, como é que você faz um sistema desses, tá? E aqui eu falo um pouquinho do Hércules, tá? Desculpa. Isso aqui é como o Hércules foi feito, digamos assim. Você tem essas etapas. Você tem uma etapa de pegar os documentos na vara, rotular eles, que aí usa bastante força humana, dizer, isso aqui é um pedido de citação para o edital, isso aqui é uma suspensão do processo, por aí vai. Depois eu tenho uma etapa de pré-processamento de dados, que vocês vivenciaram na prática de pesquisa. Os dados vêm, às vezes, com muito erros, que você precisa limpar, você precisa uniformizar. Por exemplo, no caso do Hércules, você extrai o texto, e eventualmente tem um lixo que você não está interessado, que não é relevante ao problema, ou então tem erros na extração, você precisa corrigi-los, precisa uniformizar determinadas coisas. Depois você coloca esses textos em espaços vetoriais, e depois você usa algoritmos que, por exemplo, quando eu coloco os textos nos espaços vetoriais, eu tendo a ter esse tipo de imagem. Deixa eu ver uma imagem melhor do próprio Hércules, esse tipo de imagem, tá? Isso aqui acreditem, esses pontinhos são peças processuais, são textos jurídicos colocados no plano. E eles são colocados de acordo com o tipo, né? A cor é o tipo. Então imaginem que dá de cara para você imaginar, né? Que eles se separam realmente. Eu consigo, por exemplo, se eu pegar um novo texto e usar o processamento que eu fiz e colocar ele no plano e ele aparecer aqui, eu aposto de pés juntos que ele é do mesmo tipo desse bolinho aqui, tá? Se ele aparecer aqui, certamente ele é do tipo verde, né? Se ele aparecer, e por aí vai, tá ok? Se ele aparecer aqui, ele é, sei lá, uma suspensão para CPC que é amarela, tá?
Eu posso falar depois, outro dia, hoje não dá mais, sobre como é que isso é feito, né? Usando um algoritmo chamado TF-IDF, um algoritmo super simples que gera uma matriz, que vocês estão aprendendo, não é isso? Gera uma matriz, que é essa matriz aqui, que tem, nas colunas são palavras e nas linhas são os documentos, e depois você usa classificadores que aí entram no assunto, tá? Enfim, depois vê se eles funcionam ou não funcionam, tá ok. Vamos parar por aqui, que o tempo está esgotado, agradeço vocês e aí abro para algumas perguntas, se tiver. Quais outros métodos usaram para classificar, além do SVC? Do SVM? No Hércules? A gente usou vários métodos, está aqui nesse slide, ó. Esse foi a primeira versão de 2020. Depois a gente usou muitas outras coisas, né? A gente combinou métodos. A gente usou, por exemplo, SVM. Isso aqui é uma rede neural chamada LSTM, BLSTM, tá? Isso aqui é um método que vocês vão aprender, que é Naive Bayes, que é o método usando a fórmula de Bayes, de classificação, tá? Então isso aqui é um artigo que a gente publicou em 2020 no CNEMAC, Congresso Nacional de Matemática Aplicada, e compara esses métodos com Hércules. Note que essa rede neural, ela demora 40 segundos para ser treinada, né? E tem uma acurácia ainda inferior com o SVM do TF-IDF, entendeu? Então assim, não é sempre que você vai escolher uma rede neural, vai escolher o método A, B, C ou D para resolver o seu problema, entendeu? Isso não é natural, não existe essa hierarquia. No caso a gente ficou com isso aqui, tá? Depois a gente viu que isso não funcionava em geral, a gente criou outros métodos. A gente criou inclusive mandou para uma revista que está em avaliação. Um tipo de método, um tipo de algoritmo que a gente criou, que usa redes neurais e usa outras coisas para poder fazer classificação do documento. Pega o microfone, por favor. Alguém pode ajudar com essa dinâmica aí do microfone, porque senão o pessoal não escuta. Obrigado, Deus. Tá ligado? Eu gostaria de entender um pouco sobre... Você mostrou um pouco de visão computacional, né? Eu gostaria de entender como é que isso se integra com o aprendizado de máquina. Então, aprendizagem de máquina, né? Visão computacional é uma área da computação, tá? Você pode construir algoritmos. Visão computacional, em geral, é uma área da computação que busca extrair informação, eu não sei onde é que tá, mas busca extrair informação de imagens, vídeos ou fotos, por exemplo. E isso pode ser feito de maneira clássica, por exemplo, estava discutindo ontem com o professor Michel, né? Um algoritmo foi criado lá em 2010 pela UFAL, tentava identificar partes do corpo usando proporções, tá? Isso é uma maneira clássica de tentar extrair informação de uma imagem, tá? A parte do corpo X tem uma proporção tanto com a parte Y. Então eu busco partes que tenham certas proporções. Por exemplo, o rosto parece uma elipse. Então se eu achar uma elipse, talvez seja o rosto. Pode ser uma bola ali oval que está murcha, mas talvez seja o rosto. Isso é uma abordagem. Outra abordagem, essa é a abordagem clássica, entendeu? Você vai construir regras. Outra abordagem é simplesmente você dar os dados, grandes quantidades de dados, e tentar aprender com os dados, ou de modo supervisionado ou não, tá? Isso é um gato, isso é um cachorro, isso é um gato, isso é um cachorro, isso é um gato, isso é um gato, isso é um gato, isso é um cachorro, e eventualmente você tem um conjunto de exemplos que os algoritmos de aprendizagem de máquina conseguem entender e modelar um modelo, construir um modelo. Perfeito. Mais alguma pergunta? Ok. Eu tenho mais um aqui. Nicolas. A minha pergunta é em relação à sua opinião. Na sua opinião, seria possível uma inteligência artificial evoluir a um ponto em que ela não precisaria mais do ser humano para evoluir? Excelente pergunta. Isso é uma fase que os pensadores de inteligência artificial consideram. É a superinteligência artificial, que é o grande medo da humanidade atual. Quando isso ocorrer, a gente vai estar com problema, porque a própria inteligência artificial vai se melhorar, né? Então isso é uma etapa.
Se está perto ou está longe, eu não tenho ideia, mas isso certamente está sendo considerado. Eles dividem em 3 etapas. Essa etapa atual é uma etapa que, para muitas tarefas, as inteligências artificiais estão melhores que humanos. Por exemplo, para determinadas tarefas, o ChatGPT é muito melhor, tanto que eu usei ele para codar, eu não codei, né? Não que eu seja referência de código, mas é que realmente ele é melhor para muitas tarefas. E esse momento, Nicolas, é de certa maneira um momento trágico da nossa existência, porque isso vai gerar muitos impactos graves. Mas bom, professor, deixa eu fazer uma pergunta aqui para o senhor. Eu sou meio que um ET. Microfone, por favor. Olha só, eu queria fazer uma pergunta, porque eu sou meio que um ET aqui dentro do encontro de vocês. O meu campo é o jornalismo e eu me assustei bastante fazendo o texto para divulgação em mídia do encontro aqui que vocês estão tendo, porque o professor virou para mim, depois de eu ter pesquisado o dia inteiro, montado meu texto com o maior cuidado diante das informações que eu necessitava, ele sabe disso, e aí ele falou: mas usa o chat, cara. E aí em 10 segundos o chat foi e fez um texto infinitamente melhor do que o meu. E olha que eu demorei o dia inteiro para montar aquilo daí. Me assustou bastante. O que eu acho é o seguinte: daqui a um tempo, e obviamente fazer essa previsão é muito difícil, mas o senhor acredita que dentro de pouco tempo a gente vai estar treinando o cérebro para parar as arestas de erros dessas programações da inteligência artificial? Porque, como o senhor falou, ela não é perfeita. Ela acerta 99,5% de todo o material que ela analisa, por exemplo, dentro da unidade judiciária do Tribunal de Justiça. A gente vai estar sendo treinado, vai começar a ser treinado para verificar e aparar essas arestas dos erros que são promovidos ainda pelas ferramentas de inteligência artificial. A gente vai começar a pensar dessa forma e vai deixar de pensar, digamos assim, no básico. É isso que vai acontecer? Sim, eu diria que sim, para alguns problemas. Para alguns problemas isso já está ocorrendo. Então, para alguns problemas o modo de trabalho já mudou e a nossa prioridade hoje não é aprender aquele processo. Na verdade, aprender a corrigir a máquina e treiná-la melhor, tá? Então, por exemplo, lá na unidade da 15ª Vara, a prioridade hoje não deve ser fazer mais classificação de documentos na secretaria da Vara. A prioridade é entregar exemplos bons para o Hércules aprender melhor. Ou seja, é treinar o Hércules. Porque o trabalho que o Hércules faz tem um custo irrisório, zero praticamente, porque ninguém paga o algoritmo. Quer dizer, o algoritmo já foi pago, mas foi construído. A partir de agora é só usar e treinar. E aí, na sua pergunta, essa pergunta é muito importante, porque o modo de trabalho muda. Às vezes você está aprendendo a escrever um e-mail, agora você tem que aprender a revisar o e-mail. Mais alguma pergunta? Ok, pessoal. Vamos parar por aqui, tem a próxima, já passamos um pouquinho do horário. Deixa eu dar um aviso. A gente vai ter a batalha depois dessa palestra, tá? O professor Michel, né? Desculpa, o Marcos. Então, quer fazer a transição, Marcos? A gente vai ter a batalha depois da palestra do Marcos. E aí a gente vai manter a dinâmica nessa sala. Um grupo vai para um lado, outro grupo vai para o outro, tá? A gente vai colocar o júri aqui. Vai ter uma pausazinha entre a palestra do Marcos e a batalha. Gente, a gente vai botar os certificados lá no fundo da sala. A gente vai arrumar lá. Aí vocês pegam na hora da batalha ou na hora do intervalo. Vai estar por ordem alfabética. Outra coisa, o check-out do hotel é meio-dia. Então, quando acabar meio-dia, a aula de meio-dia, né? Todo mundo, por favor, tem que ir nos quartos e pegar as coisas e sair.
Eu estava fazendo uma discussão sobre a explorar da bolsa. Eles falaram que uma que havia qual. Pode ser mentira. Não sei. Uma coisa da É verdade. Ah, essa é de hoje, né? Passa aí pra mim. Tem alguém aqui? Claro. Aí. Cadê a bolsa lá? Tem alguém do seu lado? Não? Tá bom. É do combate? Obrigado.